Oi, tudo bem? Eu sou a Ana Reis, terapeuta e taróloga, e no vídeo de hoje eu vou lhe dar 6 dicas para você fazer leituras de tarô transformadoras. Nós sabemos que as pessoas não procuram os tarólogos porque estão super alegres, super satisfeitas com a vida, não é mesmo? Elas nos procuram quando elas estão com problemas para solucionar. Então, elas nos procuram quando elas precisam realmente de uma ajuda. Então, é muito importante que você tenha em mente que a ajuda, a contribuição para resolver esse problema, ela é muito importante. Eu não sei que tipo de leitura que você faz, mas a minha é transformadora. A minha é para deixar o consulente satisfeito, feliz, é para que ele saia com estalo, sabe? Com um norte, com um sorriso no rosto, dizendo por que eu não pensei nisso antes. Eu já tinha pensado nisso, mas eu não sabia como resolver. Então, a minha leitura, ela permite que o consulente, ele perceba o lado bom nas coisas ruins, sabe? Nós temos lados maravilhosos na vida, momentos de alegria, momentos de plenitude, mas tem momentos que a gente está um pouco em baixa. E nesse momento de baixa, a gente tem que ter um senso de aprendizado. Sabe aquele momento que você vê tudo um caos, mas você observa que você é grato por alguma coisa, você tem várias coisas na vida, né? Um lado pode estar ruim, mas vários outros estão bons, e aí você vai dizer que a sua vida é horrível? Não, né? Então a leitura de tarô é para ela centralizar, equilibrar, serenar uma situação. Então vamos lá para as dicas, né, que serão transformadoras numa leitura. Primeira dica: não gere expectativas. As expectativas, elas geram ansiedade. Ansiedade desenfreada, ela causa doenças. Então, não gere nem boas expectativas, nem expectativas ruins. Então, não diga para o seu consulente quando e como as coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer se ele fizer uma transformação na vida dele. Então, o que você tem que dizer é dar uma diretriz, é um descortinar, é tirar um véu, sabe? É fazer com que ele perceba as nuances daquela situação, é fazer com que ele abra os olhos e enxergue a beleza dele próprio, da sua luz. Então, o tarô, ele tem que clarear as ideias. Clarear as ideias, simplesmente. Quando você clareia a ideia de alguém, a resposta vem. Você não precisa dizer se aquilo vai acontecer ou se não vai acontecer. Mas, Ana, eu percebo nas minhas consultas quando algo está fadado para acontecer. Algo tem que acontecer, então eu tenho que contar para o meu consulente, porque eu estaria omitindo uma situação. Mas pense bem, aquela pessoa que está na sua frente, ela tem um livre-arbítrio, certo? Então, aquilo ali pode estar tudo desenhado para acontecer. Mas amanhã acontece algo na vida dela e ela sai do fluxo. Ou ela não quer fazer. E aí? Você disse que ela estava preparada, que não sei o quê, e não aconteceu. O que eu quero dizer com isso? Você tem que levar luz. E quando você perceber um lado sombra, você ilumina. Vamos para a segunda dica? Número 2. Seja claro e objetivo na sua resposta. Leve clareza, leve reflexão, leve luz, não dúvidas, não indecisões e não escolha nem decida por ninguém. Você já pensou ter que levar na vida a responsabilidade de ter decidido por alguém?
Você já pensou você falar alguma coisa pro consulente e acontecer? Depois ele vem lhe agradecer, não é? Você vai ficar feliz, vai dizer, poxa, eu tô acertando tudo, o tarô é perfeito, o tarô fala tudo. E aquele momento é de que você tem aquele poder nas mãos, sabe? Mas é um poder muito perigoso, porque no momento que não acontecer, porque os caminhos não tem como prever, sabe? Não tem como você decidir por alguém, porque no meio do percurso ela pode desviar o fluxo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que você deve ser clara e reflexiva nas suas palavras. Que você deve ser objetiva, que você deve orientar e aconselhar, mas não decidir. A responsabilidade da vida do consulente é dele e não sua. Não leve isso para você, porque por um momento pode ser muito saboroso, né? Você ter a certeza de que você disse o que ia acontecer, mas depois de um momento, o fardo pode pesar muito nos seus ombros, porque em algum momento algo sai do trilho e aí a responsabilidade vai ser sua e não dele. Então deixe na mão do consulente a responsabilidade pela vida dele, ok? Vamos para a dica número 3. Dica número 3. Ela acompanha um pouco a dica número 2. A dica número 2, ela pedia para ser clara e objetiva e não decidir pelo consulente. Mas a dica número 3, ela faz um questionamento. Ana, se eu ver pela minha sensibilidade e pelo desenrolar da leitura que algo fatídico vai acontecer com aquele consulente, o que eu devo fazer? Eu devo contar? Deixa eu contar uma história para você. Eu fiz uma consulta em que a minha sensibilidade disse que aquele consulente teria uma doença grave. Mas é uma doença em que está no destino dele. Não me deu a entender que a pessoa iria falecer, mas me deu a entender que ela sofreria muito. Me deu a entender de que aquilo estava no destino dela e que ela precisaria passar. Mas eu senti dor na hora, senti tristeza, cheguei a chorar. A minha sensibilidade me trouxe essa informação. O que foi que eu fiz? Eu devo podar isso? Eu devo não dizer? Eu não disse. Sabe o que eu fiz? As cartas levaram para ela a cura antes da doença. Então eu falei da força interior. Falei que qualquer obstáculo ela pode superar. Eu falei que qualquer dor que passe no caminho dela, ela pode trazer a força do amor para a cura. Eu falei muito de cura. Eu falei muito de motivação. Eu falei de amor. Eu não falei de doença. Se eu falasse em doença, ela poderia ficar desesperada, imaginando que aquela doença poderia matá-la. Pense na responsabilidade de gerar uma dor numa pessoa antecipadamente. Mas o que foi que eu fiz? Eu preparei o espírito dela. Eu preparei para que ela, no momento que chegar a doença, ela lembrar da minha consulta e pedir de coração ao meu mentor, aos guias que guiam o tarô, aos anjos, arcanjos, a quem ajuda o tarô, a quem ajuda nós tarólogos temos essa sensibilidade. Eu pedi ajuda que na hora que ela tivesse aquela doença, ela lembrasse das minhas palavras. E ainda disse assim: guarde meu áudio. Ouça sempre que você precisar. Quando você tiver um tropeço
ouça o áudio. Ouça e veja a força interna que você tem dentro de você. Vamos para outra dica? Quarta dica. Faça conselhos amorosos. Então, você fez uma leitura, a pessoa já sabe como proceder, a pessoa já sabe que tem a responsabilidade de melhorar, ela já sabe que aquilo ela pode modificar se assim ela se propor para isso. Mas como é que ela vai fazer? Aconselhe de forma amorosa. Se você conhece alguma meditação, conte para ela. Peça para ela fazer orações, se ela acreditar em oração. Peça para ela fazer qualquer técnica que você conheça ou que ela conheça. Né? Sonde um pouquinho, 10, 15 minutos. Vai agregar na sua consulta. Então, aconselhe de forma amorosa. Diga para ela que ela pode ouvir uma música. Musicoterapia está para ir para isso, né? Então, a consulta ela deve ser leve, ela deve ser iluminada. Então, quando a pessoa está ali com um problema, o tarô deu um conselho, ela disse: vou fazer, mas não tenho coragem. Eu não sei se eu vou ter coragem de fazer isso. Busque força. Busque força dentro dela. Conte uma história sua. Fale de algo que você conseguiu superar. E assim, você fecha de forma gloriosa uma consulta, né? Transformando aquele problema numa solução. Vamos para outra dica? A quinta dica. Algumas pessoas podem não concordar, mas para mim, 100% de todas as consultas devem ser positivas. Como assim positiva? Só falar coisa boa, maravilhosa? Não. O que você deve fazer? Se você percebe muita dificuldade, muitos arcanos ali que trazem dificuldade para aquele consulente, o que você deve fazer? Você deve buscar artifícios, quem sabe tirar mais cartas, né? Buscando uma ajuda para o consulente. Mas o que você deve fazer? Você deve levar motivação. Você deve dizer que aquilo é um aprendizado, que ali é uma pedra para ele construir um castelo. Então, essas coisas que passamos na vida, elas são necessárias em muitos momentos. A vida não é feita apenas de momentos bons. Então, aquele momento ruim é um prenúncio de algo que está vindo aí muito melhor e que vai fortificar o espírito daquela pessoa. Então, por que derrubar a pessoa numa consulta? Por que dizer, olha, isso aqui tem que acontecer, isso daqui você já deve ficar esperando, vai ser momentos de tristeza? Não, você fala, muitos momentos de aprendizado vêm por aí. Aproveite. Aproveite tudo o que acontecer na sua vida. Aproveite para se transformar. De virar de lagarta para borboleta. Aproveite. Você está com a chance única, exclusiva de ser feliz. Só você pode mudar o seu destino. Então, o que você vai fazer com essa fase? Você vai ficar na solidão? Se vitimizando? Não. Você vai levantar, você vai traçar novos projetos e você vai seguir em frente. Porque a força, ela é sua e está aí dentro de você. Então tire desses momentos de dificuldade, trace novos planos, se organize, que você vai ser muito feliz. E a sexta e última dica, ela é uma palavra muito, muito forte. Faça de todas as suas consultas uma ponte de conexão entre você e seu consulente. Quando você falar daquela situação,
Uma das primeiras coisas que você deve dizer é: eu entendo. Eu entendo. Mesmo que você nunca tenha passado, você tem que criar uma conexão de empatia por ele. Porque você nunca passou, porque as suas dificuldades são outras. Quer dizer que o tarólogo é mais evoluído, Ana? Não. O tarólogo ele tem outros problemas. Mesmo que eu nunca tenha tido problema de relacionamentos, eu tenho que dizer, eu te entendo. No relacionamento a dois é difícil. Muitas vezes a gente não entende o nosso parceiro, a nossa parceira. E eles também não nos entendem. O que você deve falar? Você deve gerar nele aquela sensação de que eu sou compreendida, eu sou compreendido, alguém me entendeu, alguém me escutou. A escuta, ela é muito valiosa, ela é muito valiosa. Tem gente que fala em casa e ninguém ouve, ou simplesmente não fala. Numa consulta de tarô, você pode permitir que a pessoa voe, fazendo com que ela aterrize muitas vezes, para ela não voar demais, viu? Então, é um equilíbrio. O que é que você faz? Eu entendo. Essa situação é difícil. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Você tem todas as possibilidades. Ache aquele arcano ali no meio que fala de força, de determinação, de valorização. Ache. Ele está ali. Sempre, em todas as leituras, ele está ali. Mesmo que ele possa estar no passado, ele está ali. Então, o que você deve fazer? Puxe esses ganchos, sabe? Construa uma história. Pegue do primeiro arcano na leitura até o último e construa uma história. Mas uma história de luz, de brilho, de superação. Uma das palavras mais bonitas que eu já ouvi é essa, superação. Quando você consegue superar, é aquela sensação de ganho, de vitória. Faça com que o seu consulente observe, entenda que ele tem esse poder, que ele tem um poder criativo dentro dele, que ele é um objeto da criação. Então diga, você tem todo esse potencial dentro de você? Sabe? Cadê aquela, sabe, aquela pessoa maravilhosa que você viu ali na primeira carta, que provavelmente se apagou em algum momento? Então, observe cada arcano com cuidado, com carinho. Diga que sua consulta, ela não é rápida, mas ela tem um momento para terminar. Então, use o respeito pelo seu tempo, pelo seu trabalho, mas também não jogue fora a oportunidade de transformar alguém. Ela é única e ela é muito especial. Um grande beijo, amei falar com vocês. Comentem, compartilhem se essa mensagem ela foi importante, se essas dicas elas podem transformar a sua leitura. Me fala aí nos comentários que eu vou adorar saber. Gratidão eterna.